Enfim, saiu a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Fica aqui nesse vídeo que a gente vai detalhar a sequência de jogos do início até o fim da competição. Quer dançar, o Tigo vai te ensinar. Quer dançar. É isso, galera. Saiu a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro na noite da sexta-feira. A CBF divulgou, né? Já havia essa expectativa da divulgação da tabela após o conselho técnico que foi realizado na quinta-feira. Se você quiser, tem uma live aí que a gente gravou na quinta-feira à noite, detalhando as mudanças da Série B do Campeonato Brasileiro. E na sexta-feira, a CBF divulgou aí a tabela completa, ainda não desmembrada, né? Só as datas básicas, a sequência de jogos. Então a gente vai detalhar a partir de agora essas partidas do Náutico. Não todas as rodadas, mas boa parte aí de como vai ficar mais ou menos o Campeonato Brasileiro para o Náutico. Lembrando, a competição aí começa dia 20 de março e a primeira rodada entre 20 e 22 de março, né? Sexta, sábado, domingo. A estreia do Náutico contra o Criciúma nos aflitos. Provavelmente nos aflitos, né? A gente não sabe, né? Tem a questão da iluminação, né? A gente não sabe como é que vai ficar. Ainda não foi dito, até antes de gravar esse vídeo, busquei algumas informações, mas não consegui muito detalhadamente como está essa questão da troca de refletores, né? Porque o Náutico precisa se adequar às regras da CBF para a Série B, mas se tudo der certo até lá, falta um pouco mais de um mês, né? O Náutico jogaria nos aflitos. Também vamos ver se o jogo vai ser à tarde, à noite, né? Depende da data. Mas durante a próxima semana aí, a gente vai buscar mais informações e trazer aí de forma mais precisa como anda essa questão da troca dos refletores do Náutico, que é uma questão necessária de regulamento. Então, Náutico e Criciúma, na primeira rodada, entre dia 31 de março e 1º de abril, tem a segunda rodada já na sequência, né? Com Atlético Goianiense e Náutico, é a segunda rodada. Na terceira rodada, no final de semana seguinte, o Náutico volta para jogar em casa contra a Ponte Preta, no outro final de semana, e aí começam os jogos mais uma vez na semana, né? No outro final de semana, o Náutico volta a jogar fora de casa contra o Ceará. E nessa primeira parte, na quinta rodada, que dia 17, 18 ou 19 de abril, o Náutico pega o São Bernardo em casa. Então, dos 5 primeiros jogos, o Náutico pega em casa o Criciúma na estreia, a Ponte Preta na terceira rodada e o São Bernardo na quinta rodada. Nesse meio tempo, fora de casa, tem 2 jogos contra Atlético Goianiense na segunda rodada e Ceará na quarta rodada. Se a gente analisar essa primeira parte aí, obviamente é uma tabela, não é das mais fáceis, né? Mas é uma Série B, não tem muito o que escolher, não teria adversários também mais tão fáceis ou muito mais complicados. É o que se tem aí para o Campeonato Brasileiro. Então, esses são os 5 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. E aí, descendo mais um pouco, primeiro clássico entre Sport e Náutico, Náutico e Sport será 29 de maio, 30 de maio, 31 de maio. Sport e Náutico, na Ilha do Retiro. Então, essa é a primeira data aí do clássico, do clássico dos clássicos. Esse jogo aí não deve ter transmissão da Globo, né? Lembrando que o Sport, como é da Liga, os jogos como mandante, as transmissões são na Disney, né? Disney Plus, ESPN, TV aberta ainda não está fechado, ninguém sabe ainda qual vai ser. E o clássico da volta, aí sim tem transmissão da Globo, do Sport TV, GTV e Premier, a depender do acerto aí, como é que vai ser divulgado ainda pelo Grupo Globo, os locais de transmissão, mas TV aberta e Sport TV já é certo que vai ter. Eu vi algumas pessoas comentando sobre uma sequência complicada que tem a partir do clássico, né? Sport e Náutico na 11ª rodada, depois na 12ª rodada, Náutico e Fortaleza, em casa. Na 13ª rodada, o Náutico pega o Novo Horizontino fora. Na 14ª rodada, o Náutico pega o Vila Nova fora, então são 2 jogos fora de casa, e volta para pegar o Goiás. Então você vê que pega o clássico, pega 2 times de Goiás, né? Na 15ª rodada, o Náutico pega o Goiás em casa, e na rodada anterior pega o Vila Nova, na 14ª rodada, tem o Novo Horizontino na 13ª, e o Fortaleza. Então Fortaleza, Sport Fortaleza, Vila Nova e Goiás, é uma sequência também, não é das mais fáceis, né? Depois volta para pegar o Juventude. Então, vamos lá, assim, passar essa primeira parte, né? E aí tem a sequência de jogos. Eu acho que a parte principal também vale ressaltar é a reta final, né?
aqueles últimos jogos ali. Vamos fazer um cenário rápido aqui do que espera o Náutico ali na 35ª, 36ª, 37ª e 38ª, as últimas 4 rodadas. Na 35ª, Juventude e Náutico, entre o dia 23 e 25 de outubro, fora de casa. 36ª rodada, antepenúltima rodada, Náutico e Avaí, nos aflitos. Penúltima rodada, Náutico e CRB, nos aflitos. E na última rodada, Londrina e Náutico, lá no Estádio do Café, em Londrina, no dia 14 de novembro. Então, a primeira fase da Série B encerra em 14 de novembro. Das últimas 4 rodadas, o Náutico faz 2 fora e 2 em casa, sendo 1 fora, 2 em casa e termina fora. Embora Londrina não traga muito boas lembranças, né, de última rodada. O Náutico teve há 2 anos, se não me engano, a última rodada da Série C, mas ali é outro campeonato, outro treinador, enfim, outro contexto. Dessa vez, o Náutico pega o Londrina aí na última rodada da Série B, dia 14 de novembro. Então, não vamos até o final de novembro, porque temos os playoffs aí, como pode ser visto, nos dias 21 de novembro, jogos de ida, 6º colocado contra o terceiro, o 6º colocado joga em casa, e o 5º colocado contra o 4º. No dia 28, no sábado seguinte, 3º colocado recebe o 6º e o 4º recebe o 5º. E aí tem um ponto importante que vale ser destacado sobre o regulamento, né, que não tinha sido detalhado ainda, mas vale um destaque especial, que é sobre os playoffs. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem. E aí está o sistema de disputa, né? Os clubes que somaram o maior número de pontos ganhos ao final do confronto de volta deste grupo estarão classificados para o Campeonato Brasileiro. Então, quem somar 4 pontos no playoff, no mata-mata de acesso, como o João costuma falar, sobe. Em caso de empate, não tem decisão por pênalti. Então, informação aí que tinha sido divulgada uma coisa, mas no regulamento saiu outra. Então, não tem definição por pênalti. Quais são os critérios de desempate, como está aí na tela? Maior saldo de gols, e o segundo critério de desempate, melhor posicionamento na classificação final do campeonato. Ou seja, se o terceiro lugar ganha de 2-1 na ida e perder de 2-1 na volta, ele sobe de divisão para o terceiro lugar. Então, terceiro e quarto lugar, além de decidir em casa, também tem a vantagem dos resultados iguais, 2 empates, 2 resultados iguais, uma vitória e uma derrota, se o número de pontos for igual. Então, uma vantagem aí, porque só a vantagem de decidir em casa era pouca. Agora, eu acho que no meio desse mata-mata aí que inventaram, copiando um pouco do que acontece na Inglaterra, na Alemanha, que a gente já avaliou, eu, por exemplo, não gostei muito, ao menos uma vantagem aí para o terceiro e quarto lugar de jogar por 2 resultados iguais, era o mínimo que se esperava. Então, se coloca um pouco mais de justiça e um pouco menos de sorte nessa disputa. Então, e aí tem um artigo 14 aqui, né, para a fase dos playoffs, os cartões amarelos são zerados, o que não inclui cartão vermelho ou acúmulo de 3 cartões amarelos, que aí a gente já conhece muito bem, né, sempre que tem a virada de fase. Se tomar o terceiro amarelo na 38ª rodada, cumpre a suspensão, mas se tiver com 2 cartões amarelos, cumpre a suspensão no primeiro jogo do mata-mata, mas se tiver com 2 amarelos, é tudo zerado e não fica ninguém suspenso. Então, é isso. São mais ou menos esses detalhes aí do que foi divulgado aí do regulamento específico da competição. A tabela, você já viu ali os 5 primeiros jogos do Náutico, os 5 últimos jogos, tem aquele ali, uma espécie, não sei se dá para dizer corredor polonês, tem muita coisa para acontecer ainda, para a gente ver como vai ficar esse cenário, principalmente financeiro, da Série B, mas é uma tabela que, pelo menos eu avalio, nada muito fora do normal, não consigo ver. São 19 jogos de ida, 19 de volta. Eu não sou muito dramático ao ponto de dizer, meu Deus, que sequência difícil, que sequência fácil. Todo mundo enfrenta todo mundo. Alguns momentos ali vai ter uma sequência mais difícil, outras um pouco mais tranquila, mas hoje de início, eu considero aquele início ali, eu vou até colocar de volta a classificação, a tabela, para a gente analisar junto, porque eu acho que é uma tabela ali que ficou dentro do razoável, nada muito, nem que chama atenção de forma negativa e nem positiva, porque veja, falta um pouco mais de um mês para a competição. Náutico e Criciúma, eu acho que é uma estreia boa para o Náutico fazer nos aflitos. É um time chato, de Eduardo Batista, joga com a linha de 5, às vezes até uma linha de 6, mas é um Náutico favorito. Aí o Náutico vai pegar o Atlético Goianiense, um jogo complicado, é um jogo difícil de se enfrentar em qualquer circunstância.
depois volta para casa para pegar Ponte Preta numa crise, deve ser rebaixado do Campeonato Paulista, então mais um jogo que o Náutico é bem favorito. E aí o Náutico sai para pegar o Ceará, mais um jogo complicado, o Ceará dos candidatos aí ao acesso, e depois o Náutico volta para pegar o São Bernardo, que também, apesar de ser um time difícil, o Náutico joga em casa como favorito. Então, mas se você pegar na sequência, aí pega o Atlético, um jogo fora, é um jogo que dá para o Náutico pontuar, o Náutico entra com pretensão de pontuar, mas depois pega o Botafogo de Ribeirão Preto, que é um time que está tentando se estruturar, fazendo bons investimentos, depois volta para jogar em casa contra o América de Mineiro, mais um time que tem tradição na Série B, já vou para a 9ª rodada, pega o Operário lá no Paraná, na 9ª rodada, na 10ª rodada, Cuiabá em casa, na 11ª começa aquela sequência que a gente falou. Então, não adianta a gente falar em sequência difícil ou sequência fácil, porque vai ser uma Série B complicada. Não tem times muito abaixo, nem times muito acima. Vai ser uma Série B muito complicada, por isso que eu não considero nada de muito assustador nem o início e nem o final. Uma tabela ali dentro do esperado. Lembrando, né? Os 2 primeiros sobem direto, terceiro e quarto, quinto e sexto disputam o mata-mata de acesso. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha aí com seus amigos, se inscreve aqui no canal do Timbucast. Durante a semana, a gente vai fazer uma live aí para falar mais sobre a tabela, falar mais sobre tudo que vai acontecer aí no Campeonato Brasileiro